Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão. Hoje é segunda-feira. Desejo uma boa semana, uma boa sessão a todos os presentes, a todos que nos assistem também pelo YouTube. Hoje, na primeira Câmara julgadora deste Conselho, nós temos dois processos na pauta. Nós vamos iniciar pelo item 2 da pauta, que se refere ao recurso da, da representação da PGE para a Câmara Julgadora, em que é recorrente o sujeito a 1697/2025, o número do recurso da representação da PGE, em que é recorrente a recorrida o sujeito passivo WRF Comércio de Alimentos Limitada, solidário Breno Oliveira da Silva, sendo da relatoria do conselheiro Francisco Viano Lopes, em substituição ao conselheiro Samuel Albernaz. Em razão de não termos o substituto, algum conselheiro suplente para atuar em substituição à conselheira Ivone, eu peço que o conselheiro Ítalo, bom dia, conselheiro, deixe de votar para manter a paridade. Então, faremos o julgamento por maioria simples, neste caso. Quando estiver em condição, para representar a Fazenda, desculpe, Dr. Ruider de Oliveira Santos, a quem desejo um bom dia. Então, o conselheiro Francisco, estando em condição, pode apresentar, por favor, o seu relatório. Bom dia, senhora coordenadora, nobres conselheiros, senhor representante fazendário, senhora secretária. Uma ótima semana abençoada para todos nós. Esse processo, conselheiro Cícero, consta dos autos e do passivo deixou de escriturar notas fiscais de entrada no período de 1/7/2022 a 31/12/2022, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação, juntamente com as acréscimos legais. No decorrer do processo, nobre conselheiro, o representante fazendário, percebemos aqui uma necessidade de, até uma alegação aí de parcial nulidade do processo, em detrimento de falha na intimação por sujeito passivo, até em detrimento da resolução que foi proposta antes ainda aí do julgamento singular. E, portanto, senhor coordenador, seria essa uma correção processual para que, novamente, com essa parcial nulidade, o processo retornasse, fosse novamente autuado o sujeito passivo e tramitasse novamente, conforme o rito ordinário aí do nosso processo administrativo tributário. Portanto, da economia processual, já fui no centro da questão aqui, antes de adentrarmos na questão de mérito desse processo. Obrigado, senhora coordenadora. Pois não, conselheiro. Doutor Ruider, como se manifesta, por favor, quanto à apresentação já do voto, né, da questão preliminar apresentada aí pelo conselheiro relator? Bom dia, doutora Nislene, que coordena a sessão. Bom dia a todos os presentes, em especial o conselheiro Francisco, que relata o processo. Nesse processo, houve a decretação de perempção dos sujeitos passivos e o processo foi encaminhado para a GECRED para providenciar a cobrança. Quando a GECRED analisou o processo, ela verificou 3 falhas processuais. Ela informa que, no momento da sentença, o inciso 12 do artigo 45 do Código Tributário Estadual já havia sido declarado inconstitucional, porém o julgador manteve o solidário na lide utilizando o mesmo fundamento legal e ela entende, então, que ele deveria ter entrado no mérito da inconstitucionalidade. Informou também, né, que o advogado, em sua procuração, que acompanhou a impugnação, informou o endereço onde receberá as intimações. Porém, a intimação da empresa em segunda instância foi realizada via DTE e não houve a intimação no endereço do advogado. E, por fim, informou ainda que o processo foi enviado para a GECRED sem apreciação do recurso da PGE. Encaminhou o processo para a presidência e a presidência determinou a distribuição do processo para julgamento cameral.
o encaminhamento dado pela presidência, ele deixa de sanar a falha processual da falta de intimação do sujeito passivo no endereço informado pelo advogado, de modo que antes da apreciação pela Câmara seria necessário sanar essa falha. Mas analisando o processo, conforme já adiantou o conselheiro Francisco, verifica-se que a intimação para que o sujeito passivo se manifestasse sobre o resultado da revisão fiscal ocorrida na primeira instância também falhou ao não enviar a intimação para o endereço do advogado. Então, desse modo, nós concordamos aqui com o voto antecipado do conselheiro Francisco de nulidade parcial, devendo o processo retornar para sanar essa falha de intimação do sujeito passivo para se manifestar sobre a diligência. É como nos manifestamos, senhora coordenadora. Obrigado. Obrigada, doutor Ruider. Eu pergunto se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, eu questiono ao conselheiro Francisco se há algum acréscimo. Não, senhora coordenadora. Pois não, obrigada. Conselheiro Cícero. Obrigado, senhora conselheira Nislene, coordenadora. Primeiramente, bom dia a todos, né? Conselheira, conselheiros, representantes da Fazenda, secretária de sessão e todos aqueles que nos acompanham. De acordo aí com a antecipação de voto do conselheiro Francisco, de fato há essa nulidade, aí o sujeito, o representante do sujeito passivo apresentou procuração aos autos, no qual ele informa o endereço para intimação. Entretanto, houve uma determinação de diligência e quando do retorno intimou-se o sujeito passivo no seu endereço e não o seu representante legal no endereço por ele indicado. Então, há necessidade sim de uma declaração de nulidade, aí, inclusive da sentença, uma nulidade parcial, devendo retornar para fazer intimação em primeira instância para que se manifeste sobre o resultado da diligência e prosseguimento. É de acordo aí com o voto antecipado do conselheiro Francisco. Conselheiro Cícero. Então, estão de acordo? Vamos anunciar, então, o resultado do presente processo, do presente julgamento. A primeira Câmara Julgadora, por unanimidade, acolhe a arguição de nulidade parcial feita pelo relator para considerar nulo parcialmente o presente lançamento por cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, retornando o processo ao órgão de preparo deste conselho para intimação ao sujeito passivo para manifestação do resultado da diligência em primeira instância, após para retorno à primeira instância para que seja novamente analisadas as provas e novamente ter a decisão singular. Então, é este o resultado para o presente processo. O processo seguinte é de minha relatoria, razão pela qual eu transfiro a coordenação ao conselheiro Cícero. Obrigado, então, doutora Nislene. Então, nesse processo, então, o conselheiro Francisco vai assumir a cadeira da conselheira Ivone, cadeira número 1. No caso, o conselheiro Ítalo não participa, né, desse julgamento. Não, participa na minha cadeira, né? Vai por cadeira. Não, a doutora Nislene continua na minha cadeira, né? 4. O doutor Francisco na cadeira 01. Eu sempre faço essa confusão, né, doutora Nislene? Então, assim, continua. Todos. Então, a única mudança é só o conselheiro Francisco que passa então, a assumir a cadeira da doutora Ivone. Então, anunciando o processo 4012, 3001, 45204, recurso da representação da PGE para a Câmara Julgadora, número 1697/2025, representando o sujeito passivo. Desculpa, anunciei o número errado, é processo 4012-2000-900756, recurso 1696/2025, sujeito passivo Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, representando o sujeito passivo não se faz presente, representando a Fazenda Pública continua o doutor Ruider, a relatora do processo é a conselheira Nislene Alves Borges. Doutora Nislene, quando em condições, o relatório, por gentileza. Obrigada pela palavra, senhor coordenador.
Consta dos autos que, no período compreendido entre 1 de 2023, 1 do 1 e 31 de 5 de 2023, o sujeito passivo teria omitido o pagamento do ICMS na importância de 5.170.918,49 em razão de escrituração indevida de créditos referentes a serviços de transportes vinculados a operações não tributadas, conforme detalhado em nota explicativa, auditoria básica e demais documentos. Faz uma menção em que encontram-se presentes duas situações identificadas em relação à infração. Situação 1 foi prestação interestadual contratada com cláusula FOB, vinculada a operações não tributadas, em que a Petrobras, Senador Canedo, de Goiás, é destinatária de derivados de petróleo, gasolina e óleo diesel. E a situação 2, prestação interestadual contratada com cláusula CIF, vinculada também a operações não tributadas, em que a Petrobras, o presente sujeito passivo, remete gasolina para o Distrito Federal. Então, regularmente intimado do lançamento, o sujeito passivo representado por procurador constituído interpõe a impugnação em primeira instância e requer aí a improcedência do lançamento, sob os argumentos de que o transporte de combustível produzido entre as unidades da Petrobras é serviço diretamente vinculado à atividade fim da companhia. Também que o caso em questão se refere ao transporte dutoviário em operações interestaduais relativamente à remessa de gasolina A e diesel A, ora tendo o estabelecimento autuado como remetente, ora como destinatário. Que em ambas as situações o estabelecimento autuado é o efetivo tomador do serviço, conforme destacado nos conhecimentos de transporte, que todas as notas fiscais relacionadas aos conhecimentos de transporte autuados pela fiscalização referem-se à transferência interestadual entre filiais da Petrobras, ocorridas na forma do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10b da Constituição Federal. E que o tal artigo citado da Constituição Federal, na verdade, não veicula uma norma de imunidade, mas de diferimento do imposto, que deverá ser pago não no estado de origem, sim no estado de destino da mercadoria. Então, também aduz que é equivocada a análise de que a operação interestadual de combustíveis seja imune, isenta ou não tributada, em razão da sistemática de substituição tributária prevista no convênio 110.07, posto que o ICMS é efetivamente tributado sobre os combustíveis, enquanto recolhido na primeira operação pela refinaria de petróleo, a produtora, ou pelo importador de combustíveis. Cita, então, decisão do STF para fundamentar a sua alegação, e cita ainda a decisão proferida pela Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás, proferida em julgamento realizado em 20 de 6 de 23. A decisão, então, singular, por suas razões e fundamentos, foi pela procedência do lançamento nos termos originais. Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta peça exatamente com as mesmas alegações apresentadas em impugnação, que seriam as já relatadas anteriormente, todas essas alegações, e também ele apresenta, aduz também que, na verdade, desde a primeira instância ele já havia citado essa situação também, mas eu acho que no relatório da primeira instância nós não citamos essa situação que ele traz também, que eu acho importante a gente trazer aqui no recurso. Aduz que há confusão pela fiscalização quanto aos fatos geradores, que seriam as operações relativas à circulação de mercadoria, né, a primeira, e a segunda, que seria as prestações de serviço de transporte interestadual, e que a regra da ST em relação à mercadoria não se aplicaria à prestação de serviço de transportes interestaduais. Em síntese, senhor coordenador, é esse o relatório. Só para consolidar,
seria apenas questão de mérito mesmo, ele não apresenta nenhuma preliminar a ser apreciada. Obrigado, então, doutora Nislene. Doutor Ruider. Obrigado pela palavra. O sujeito passivo nesse processo é uma filial da Petrobras, localizada no município de Senador Canedo, né, Goiás. A atividade principal desse sujeito passivo é o comércio atacadista de combustíveis. Em geral, ele recebe esse combustível da refinaria, que chega por oleoduto, e depois revende esse combustível no atacado. A infração atribuída ao sujeito passivo nesse auto é de ter aproveitado indevidamente ICMS das prestações de serviço de transporte de combustíveis derivados de petróleo que ele contratou, seja como destinatário, ou seja como remetente das mercadorias, né? Mercadorias essas que estão sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores e que, por essa razão, não geram direito ao crédito aos contribuintes que estão no meio dessa cadeia de distribuição. De forma resumida, a alegação do sujeito passivo e seu recurso é de que teria direito à manutenção e utilização desses créditos de ICMS das operações de prestação de serviço de transporte dos combustíveis derivados do petróleo, e ele entende que tem direito por ter arcado com o pagamento do frete e por estar amparado pelo princípio da não cumulatividade. Sua defesa é no sentido de que a perda do direito aos créditos somente se daria nos casos de isenção e não incidência, que nesse caso a operação ela é tributada apenas com diferimento para pagamento no final da cadeia. Ele também argumenta no sentido de que a fiscalização fez uma confusão com relação às operações, né? As operações de tributação da mercadoria, né, dos combustíveis derivados do petróleo, é distinta da tributação das prestações de serviço de transporte, né? A sentença nesse processo ela já apresentou de forma bem objetiva os fundamentos legais que justificam a impossibilidade de aproveitamento do crédito do ICMS na prestação de serviço de transporte pelo tomador do serviço, no caso em que a saída da mercadoria não é tributada. De modo que não temos muito a inovar em nossa manifestação. Nós pretendemos, então, apenas explicar como se dá a tributação de combustíveis derivados do petróleo e demonstrar que, nesse modo, né, nessa forma de tributação, em razão do próprio princípio da não cumulatividade, não é possível, pelo substituído tributário, se creditar do ICMS das prestações de serviço de transporte. Pois bem, para combustíveis derivados do petróleo, a tributação ela ocorre por substituição tributária pelas operações posteriores, onde o responsável pelo pagamento do tributo é a refinaria, né? O valor do tributo ele é definido em pauta, que é calculada pela média do preço final ao consumidor. E como acontece com qualquer produto, o preço ao consumidor final, que é o contribuinte de fato, né? Ele inclui todos os tributos e todos os custos para que aquela mercadoria chegue a esse contribuinte final, a esse consumidor final, inclusive o frete. Se a base de cálculo do ICMS do combustível derivado de petróleo a ser pago pela refinaria já leva em consideração o serviço de transporte, não tem sentido que um contribuinte que esteja no meio da cadeia de distribuição se credite do ICMS do serviço de transporte, pois esse já foi considerado no preço final do combustível, cujo ICMS não é de sua responsabilidade. E é por isso que há dispositivos na legislação confirmando essa lógica, inclusive na Lei Complementar 87/96, que é o artigo 20, parágrafo 1º. Em complemento, né, a esse raciocínio, ao analisarmos o funcionamento do princípio da não cumulatividade, nós também podemos chegar na mesma conclusão de que o distribuidor intermediário do combustível derivado de petróleo ele não tem direito de se creditar do ICMS das prestações de serviço de transporte que contratar. O princípio da não cumulatividade ele existe para que uma empresa somente fique responsável pelo pagamento do imposto referente ao valor que ele agregou ao produto. Assim,
Na apuração, ele debita o imposto total das suas saídas, mas, em compensação, ele se credita do imposto das operações anteriores. Então, nessa lógica, considerando que os valores das saídas são maiores que os valores das entradas, né? Essa é a lógica usual. Os débitos eles serão maiores que os créditos e haverá algum imposto a recolher. Se essa distribuidora realizasse somente operações com combustível derivado de petróleo, por ser substituída tributária, ela não tem obrigação de recolhimento do ICMS nas suas saídas de combustível derivado de petróleo. Assim, se ela pudesse se creditar do ICMS relativo aos serviços de transportes pagos por ela, ela teria apenas crédito na sua escrita fiscal. Ela acumularia créditos indefinidamente, o que não tem sentido na lógica do princípio da não cumulatividade. E esse raciocínio confirma novamente que a sentença está correta. Dentre vários dispositivos legais que corroboram com esse raciocínio, né, vários foram citados na sentença, nós selecionamos para ler aos senhores o texto do artigo 58, inciso 1, do anexo 8º do regulamento, que ainda não foi citado nesse processo, né, e ele também corrobora com essa lógica. Né? Artigo 58. O contribuinte substituído na operação com mercadoria sujeita à retenção na fonte é obrigado a escriturar os seguintes livros fiscais observados nos procedimentos correspondentes. Inciso 1. Registro de entradas, onde deve escriturar o documento fiscal de aquisição nas colunas valor contábil e outras, de operações sem crédito do imposto, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte correspondente. Então, aqui esse dispositivo, ele deixa claro que o crédito das prestações de serviço de transporte não pode ser lançado na escrita fiscal. O sujeito passivo ele leva a sua argumentação no sentido de que as operações com combustíveis são operações distintas das prestações de serviço de transporte e que, por isso, devem ter tratamentos distintos. Mas esse auto não tem nada a ver com esse raciocínio. Esse auto ele é para cobrança de ICMS. Esse auto não é para cobrança de ICMS de serviço de transporte. Esse ICMS ele é devido pela empresa transportadora e compõe o preço do serviço prestado. O que a legislação impede é que o tomador do serviço de transporte ele se credite do ICMS dessa prestação nos casos em que a mercadoria transportada na saída do tomador desse serviço não é tributada. Então, concluindo, por todas essas razões, nós entendemos que o autuado ele não tem direito, efetivamente, de se creditar do ICMS relativo às prestações de serviço de transporte de combustíveis derivados de petróleo. Pedimos aqui pela manutenção da sentença com a procedência do auto de infração. Obrigado. Obrigado, então, doutor Rui. Indago se é necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutora Nislene. Obrigada, conselheiro. Bom, conforme já relatado, né, os autos aqui em exigência, em exigência de crédito, em função da omissão de pagamento do ICMS, no período já citado, 5 meses, em razão da escrituração indevida de crédito do ICMS relativa às prestações interestaduais de serviço de transporte, contratada com cláusula CIF e FOB, vinculadas às operações isentas ou não tributadas. A gente percebe que essa matéria é bastante frequente neste conselho, esse tipo de auto, né? Inclusive em desfavor do próprio sujeito passivo, nós identificamos, nós tivemos inclusive participando do julgamento deste processo, que foi com decisão recente, foi em dezembro de 24, pela procedência total do lançamento, com valor inclusive bem mais expressivo que o presente que estamos sob apreciação, cujo imposto fora lançado por meio do processo de número 4012-301-018-214, além de inúmeros outros julgamentos em desfavor de outros sujeitos passivos ocorridos neste conselho, sob a mesma matéria e com a mesma posição, né? Todos com procedência total, com
favorável ao fisco, né? Então, no presente auto de infração, em nota explicativa, a autoridade autuante faz a seguinte informação, né? Ela informa que foram analisados todos os CTS com aproveitamento de crédito e as notas fiscais da respectiva mercadoria transportada e que o contribuinte não tem direito a crédito do serviço de transporte, pois essas operações estão vinculadas, essas prestações estão vinculadas à operação interestadual com não incidência do ICMS, nos termos do artigo 37.1b do CTE. Ela ressalta ainda que foi gerado arquivo contendo todos os CTEs e respectivas notas fiscais da mercadoria transportada, que estão em anexo no presente auto de infração. Só um momento, por favor. Então, é, as prestações de serviço de transporte, objeto do presente lançamento, conforme já verificado aí e informado, né, nas notas explicativas, elas estão, se fizer uma verificação, né, nos documentos apresentados, que instrui o presente processo, elas estão todas vinculadas a essas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, efetuadas com a não incidência do ICMS. E por essa razão, não enseja aí o direito ao crédito do ICMS. Por força dos artigos já, inclusive, citados na descrição da infração, no corpo do auto de infração, que foram o artigo 61 do CTE, reforçado pelo artigo 57, parágrafos 1º e 2º do RCTE. Então, se a gente fizer uma análise em especial que eu acho que paira a maior dúvida aí da defesa ou a maior argumentação, alegação, tá? Se formos verificar o artigo 57, que regulamenta, né, o artigo 60 do CTE, ele dispõe da seguinte forma: não implica crédito, a entrada de mercadoria, bem ou utilização de serviço resultante de operação ou prestação isentas ou não tributadas. E o fato, e aqui o parágrafo, né, o dispositivo que eu entendo que passou ao largo aí do entendimento da defesa, que é o parágrafo primeiro deste artigo, que ele dispõe da seguinte forma: a vedação do crédito prevista nesse artigo estende-se ao imposto incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado com a mercadoria objeto da operação. Então, essa situação aqui não, não resta dúvida, né, que a vedação ao direito, né, sobre o serviço de transporte efetuado com cláusula CIF ou FOB encontra-se expressa de forma clara na legislação. Então, portanto, entendemos que não merece guarida a alegação de que o pagamento do ICMS sobre as operações de transportes daria direito ao crédito, conforme quer entender aí o sujeito passivo, a defesa do sujeito passivo, com base no princípio da não cumulatividade, segundo a sua argumentação. Pois sobre essas operações interestaduais com derivados de petróleo não incide ICMS. Dessa forma, resta comprovada a infração sob acusação no presente procedimento e não há outros elementos, né, nenhum elemento que afaste essa pretensão fiscal. Dessa forma, eu vou conhecer do presente recurso voluntário, senhor coordenador, demais conselheiros, negando-lhe provimento para manter a decisão singular que julgou pela procedência ou lançamento. É este meu voto, senhor coordenador. Obrigado. Então, doutora Nislene, doutor Francisco. Senhor coordenador, nobres conselheiros, estou de acordo com a nobre relatora. Acompanho na íntegra. Obrigado, doutor Francisco. Doutor Ítalo. Bom dia, senhor coordenador. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais participantes da presente sessão de julgamento, especialmente o doutor Ruida, né? Muito tempo nós nos vimos. Vou acompanhar na íntegra o voto da relatora, já parabenizando, né? As suas fundamentações
Obrigado, então, doutor Ítalo, doutor Samuel. Inicialmente, bom dia a todos e a todas, né? Cumprimento aqui através do nosso coordenador, doutor Cício Rodrigues, que preside esse julgamento. Acompanha a nobre relatora, a doutora Nislene, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Samuel. Anunciando, então, o resultado do julgamento, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. Esse é o resultado desse julgamento. Agradeço a participação do doutor Ruida e devolvo a coordenação para a conselheira Nislene. Obrigado. Eu me despeço de todos, então, desejando um bom dia, uma ótima semana. Até a próxima. Obrigada, doutor Ruider. Boa semana. Obrigada. Não havendo mais processos a serem apreciados, consideramos encerrada, então, a presente sessão e convocando a próxima para quarta-feira, dia 6, né, às 8h30. Muito obrigada.